neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Mansão dos Fiéis. Canta a irmã Isabel em Momentos no Tabernáculo da Fé. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está achará o Salvador Jesus. Tu dizes ter graça e poder no além, dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrarás na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão no céu habitação. Ó, quem verei nesta feliz mansão. Ouvintes, a maior decepção no mundo comercial é o cheque sem fundo. É uma das maiores. E se alguém tratasse de tirar virtude de nós,
o cheque voltaria com essa marca: não há suficiente fundo. O que significa uma grande decepção. Quando o homem se casa esperando encontrar virtudes indispensáveis na vida de uma esposa, de uma mulher, e depois não encontra, quão grande é a sua decepção. E pela mesma forma, uma mulher se casa com um homem esperando encontrar nele virtudes indispensáveis de um marido e depois não encontra. Que decepção terrível! Ora, o homem não casou-se com um homem. A mulher não se casou com mulher. Existem virtudes que são próprias do homem, características do macho, do homem. E existem virtudes que são próprias da mulher. São características femininas. Isso é quem quer, o delinquente que quer discutir com Deus. Você nasceu mulher, é mulher. Nasceu homem, é homem. Há algum tempo dizia assim: quando eu nasci, a parteira disse, é homem. Não falava nem homem, é homem. Deus fez distinção. O homem ser homem, esperar da mulher que ela seja feminina, não é machismo. Mas como o mundo está de cabeça para baixo, o profeta desta era pregou a mensagem: a queda do mundo. E com essa alimentação híbrida, e a coisa está toda misturada, as sementes e espíritos misturados, você encontrando características masculinas na mulher e características femininas no homem. Mas tudo isso teria que estar assim, de acordo com as profecias. Porque para o mundo queimar, a terra sofreu o batismo, o terceiro batismo dela, e o primeiro foi a água do dilúvio, o segundo foi o sangue de Jesus Cristo e dos cristãos na chamada Santa Inquisição, quando a grande meretriz assassinou mais de 68 milhões de cristãos. Mais de 68 milhões de cristãos. Assassinou uma nação. Ela é uma assassina. E suas filhas fazem questão de ficarem com sua doutrina mãe, para ela dizer: nós temos algo em comum em nossas testas, que é a doutrina das três pessoas distintas. A verdade é esta. Mas é isso, é a mistura. A mistura natural fala da mistura espiritual. E isso enfraqueceu. Você cobrar virtudes, esperar virtudes de um homem no homem é feminismo?
Mas, na verdade, o machismo está mais do lado das mulheres. A verdade é isso mesmo. Teria que estar assim para ser queimada. A terra tem que sofrer o seu terceiro batismo. A sua terceira dor de parto é inevitável. E Jesus diz como foi nos dias de Sodoma. Lares de pessoas piedosas estão infestados de sodomismo. A terra está habitada por sodomitas. Até há pouco tempo no Código Penal era crime. Estava específico o crime de sodomismo. Será que no novo Código existe isso mais? Por isso não há virtude. Virtude do homem em homem, virtude da mulher na mulher. Falando do espiritual. Qual é a virtude de Cristo que existe na igreja? O homem é o tipo da palavra, enquanto a mulher é o tipo da igreja. E qual é a virtude de Cristo que existe? Virtudes próprias, humanas. Fé própria, humana, dogmática. Não é Deus, não é Jesus Cristo. É lamentável. A realidade é lamentável, não importa o quanto ela me ofenda. Assim afirma o profeta e muito mais eu. Não importa o quanto ela me ofenda, mas pelo menos essa graça Ele tem nos dado e há de nos dar, não importando o quanto a realidade da verdade da palavra me ofenda. Mas todas as vezes que tiver oportunidade, isso deverá ser dito. Porque senão, não passa de um cheque sem fundo. Mulher, cheque sem fundo. Homem, cheque sem fundo. Você vê essa beleza aí no meio da rua, e seminua, de short, não vale nada, um bagaço, uma serragem. A verdade é essa. Se tivesse realmente o que parece ter, não estaria em tal condição. Quem tem não precisa esnobar. O profeta afirma isso baseado nas realidades do Deus infalível, nas profecias. Você vê esse bonecão aí, com o peito aí parecendo cheio de mulher, e as mulheres ficam encantadas com aquilo. Aquele músculo tremendo, fazendo propaganda de uma roupa íntima, exposto no outdoor, bem grande no edifício. O profeta disse, não tem um quilate de homem nele. Vê essas formosuras, artistas de Hollywood, não tem um quilate de homem neles. Nem tudo que brilha é ouro. A verdade é esta. Agora, estamos realmente tecendo um comentário da parte natural, mas qualquer espiritual já faz a aplicação, já vê o outro lado. Por quê? Porque o natural fala do espiritual. É cheque sem fundo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem o fundo. O fundo é o nome de Jesus, porque o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo é Cristo. Eu seria burro se eu não pudesse ver isso.
burro espiritualmente falando, ignorante espiritualmente falando, se eu não puder ver que Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Por isso, Pedro, os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E não foram somente eles. Até 300 anos depois de Jesus Cristo. Depois deles, os cristãos foram batizados e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Aí está o ignorante espiritual. Mas é como o rapaz que estava lá em cima da máquina e o patrão lá embaixo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. De repente ele disse, seu burro, não é assim. Ele parou, olhou para baixo, disse, patrão, ô patrão, espera um pouquinho. Se eu não fosse burro, eu não estaria trabalhando com o senhor. Se eu não fosse burro, eu não estaria aqui. Agora, Paulo disse isso em outras palavras, que tendo comichão nos ouvidos, amontariam doutores para si conforme suas próprias concupiscências. E Jesus foi mais grave ainda. Disse, um cego guiando outro cego. Se eu não fosse cego, eu não estaria com o cego. Há os 7 cegos que ajuntaram para ver que jeito que era o elefante. Você viu lá? Um diz que o rabo era cobra, o outro diz que o elefante era uma mangueira flexível. Não, eu já peguei uma mangueira flexível. É aquilo. E vai assim. A orelha é uma bolacha e aquilo outro, vai assim. Mas o importante não é o que eles estavam falando, não. O importante é que todos eles eram cegos. E Pedro está chamando eles de quê? São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Aquele em quem não habita estas coisas é cego, não vendo nada ao longe. Ah, cheque sem fundo. Cadê o fundo aí? É o nome. O nome não foi usado. Você fica satisfeito com um cheque sem fundo? De caráter espiritual? Se você puder ver o Pai no Filho, eu e o Pai somos um, então você verá que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então você vai ver que esses cheques por aí são cheques especiais, cheques ouro. Cheque ouro, cheque bonito. Mas eles fazem um cheque tão lindos. Mas não tem fundo. Não há fundo nisto. Se alguém vir a você hoje como cristão e amanhã lhe ver portando como um inconverso, um fraco, debilitado espiritualmente falando, o que disse Davi? Eu fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência necessitada. Não existe meio cristão. Cristão debilitado. Cristão é cristão. Cristão tem o alimento de cristão. Tem a força de cristão. Tem a virtude de cristão. Aleluia! Então você vai entender que realmente você é uma fonte de virtude. Não importa quão fraquinho você seja,
quão humilde você seja, você está exalando virtude. Uma criadinha na casa de um general. General Naamã, da Assíria, da então Assíria. General, cheio de estrelas, mas ele tinha que tampar uma coisa na testa. Não sei se ele fez igual aquele príncipe que botou um diamante, um brilhante na testa, mas é porque ele tinha uma lepra na testa. E aquele general estava leproso. E não havia chance para ele. Mas aquela criadinha que ele tinha levado do povo de Deus teve uma virtude que todo o exército dele não tinha. Todo o poder bélico o rei não tinha. Todo o poder político, religioso não tinha. A menina, a criada, falou: olha, lá em Israel tem um homem. Tem um homem que resolve isso aí. O senhor vai lá, fala para ele, minha senhora. Fala para ele. Ela não podia falar com ele. Falou com a mulher dele. Fala com ele. Para ele ir lá. Existe um homem lá. Ele se chama Eliseu. Ele tem o espírito de Elias. Aleluia! Oh, que virtude tremenda aquela menina exalou. Resultado, o general voltou curado da lepra. Essa menininha aí, trabalhando aí, diz: olha, senhora, eu conheço um profeta, ele tem o espírito de Elias, ele se chama William Marion Branham, sua mensagem está aí. Isso é virtude, isso é virtude, essa virtude está em nós. Aí é quando nós podemos acrescentar à nossa fé esse tipo de virtude, a revelação da palavra, porque aí está se tratando de uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é igreja, palavra é palavra, mulher é mulher, homem é homem. E agora? É bom ou não ter virtude feminina uma vez que você nasceu feminina, mulher? É bom ou não ter virtudes masculinas uma vez que você nasceu homem? Sim, perfeitamente. Claro que sim. Então você começa por se identificar com as sentenças de Gênesis capítulo 3. Quer ler? Sentenças sobre serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Se você está fora disto, fique sabendo, minha irmã, meu irmão. Fique sabendo, está faltando virtude adequada em você. Mas graças a Deus, que isso é encontrado no povo que crê nesta mensagem, a estatura de um varão perfeito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodafébrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
mensageiro Deus enviou, seu profeta seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou Com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não ando só. Irmãs Lucelena e Neidila, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé.
Ouvintes, a ciência celestial que Pedro, o apóstolo amado, faz menção na estatura do varão perfeito em sua segunda carta, capítulo 1. Essa ciência não estava apenas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Não estava apenas em Antioquia, em Samaria. A ciência dele foi manifestada através de suas cartas, de seus ensinamentos e de sua vida. Um leigo pescador com a tamanha e tremenda ciência. Você quer ter ciência celestial, mulher? Apanhe a primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Você não precisa estar lendo livros e mais livros e mais livros, bibliotecas, estudando a filosofia do casamento, indo a psicólogos, psiquiatras e coisas assim. Veja a ciência dele. Que a mulher ganha o marido sem palavras. Olha que ciência tremenda. Ganhou o marido sem palavras, aliviou a sua carga. Nós conhecemos a história, aquela história muito conhecida entre nós, da mulher do presunto, que teve ciência. A gente pensa assim que é só paciência, humildade, mas aquilo é ciência de Deus também. Ela aliviou a sua carga exatamente obedecendo à ciência apostólica. Não falha. Ele falou sobre a fé que é provada como ouro no fogo. Que ciência tremenda. Ele teve ciência em relação ao passado. Falando do mundo que pereceu pelas águas, denunciando os escarnecedores a respeito da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim a sua ciência, que chegou em Cristo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E logo ele mostra ali o mundo de então se acabando nas águas e o mundo de agora se acabando com fogo. A terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Ah, que pescador cientista! Que maravilha! Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não depende nem mesmo de revelação. Não tem como fugir disto. Há coisas muito mais profundas e que realmente estabelecem o reino de Deus no coração da igreja. Então, o profeta de Deus, nesta mensagem tremenda, a estatura de um varão perfeito, mais uma vez salienta
o versículo que é citado de cor pelo mundo, o mundo cristão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é muito fácil um papagaio falador falar também. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele aprende isso de cor. E assim falam também como papagaios. Mas se você tiver a revelação de Jesus Cristo, preste bem atenção, Jesus Cristo, então vai mostrar que Jesus Cristo não tem diferença hoje, como no passado, como no ontem, como na igreja primitiva, como na rocha lá no deserto. É isto correto? Ele vive em sua igreja, fazendo as mesmas coisas como diz que faria. Ele disse: um pouquinho mais e o mundo não me verá, mas não me verá mais. Porém, vós me vereis. Eu pergunto, os apóstolos viram a Jesus no dia de Pentecostes? Depois de ressurreto, ele apareceu no meio deles. Jesus apareceu no meio deles. Mas lá no cenáculo de Jerusalém, depois que ele subiu, foi uma aparição dele, uma teofania dele, o que foi? Eles viram a Jesus. Mas vós me vereis. Isso não está se relacionando com o futuro. Depois do arrebatamento, depois da ressurreição, vós me vereis. Não. Vou e venho para vós. Ali estava Cristo na igreja. Aí quem via São Pedro, eu quero ver a criadinha agora fazer Pedro negar. Nem tampouco o Sinédrio pôde fazê-lo. Isso é cristianismo, não é? Então veja, a diferença que há está exatamente na cabeça do homem. Como se Jesus não fosse o mesmo dos dias apostólicos. A diferença está no indiferentismo, está na modernização, está no espírito de aquisição e sedução. A diferença está na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. A diferença de Jesus Cristo hoje na igreja está exatamente por causa da glória do mundo ter neutralizado a fé apostólica na igreja. Veja só que sensação de segurança. A igreja não salva, mas a igreja é lugar de salvos. Você está na igreja que não tem a glória de Deus em si neutralizada pela glória do mundo. Por isso a fé não foi neutralizada. A igreja que a modernização não opera através dela. O evangelho moderno, a mulher moderna, o pregador moderno. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje eternamente, ele não se moderniza. A sua igreja tão pouco, o seu povo tão pouco. Aleluia! Agora sim, a sedução, o espírito de aquisição dos dias de Noé, o espírito de sedução não pode neutralizar o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque aqui está a rocha da revelação, e as portas do inferno nunca prevaleceram contra a verdadeira igreja edificada sobre a revelação, sobre a ciência celestial. Que degrau tão profundo, São Pedro! Que coisa tremenda! Fé, virtude, ciência celestial. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não pode neutralizar definitivamente o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente em sua igreja. A glória do mundo não pode neutralizar a fé desta igreja, porque afinal de contas ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra de esquina? Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou.
Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou.